Olá pessoal, continuando aqui na nossa série resolvendo a prova do Enem 2019, prova amarela, questão agora 158. Questão 158, questão de geometria espacial. Vamos lá. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 centímetros e altura 15 centímetros. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro e meio centímetro de espessura cada uma delas. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo, com suas dimensões inalteradas, é igual a... Vale salientar que aqui vai ser o copo ali quase transbordando, né? Completamente cheio. Primeiro, pessoal, vamos fazer o seguinte. A ideia aqui vai ser o quê? Calcular o volume do copo em centímetros cúbicos, calcular o volume de cada cubo também em centímetros cúbicos e calcular o volume das rodelas de limão também em centímetros cúbicos. Daí eu pego o volume do copo e subtraio o volume dos cubos e das rodelas de limão. E assim vamos ter nossa resposta. Vamos lá. Começando aqui pelo cubo. Lembrando que são 3 cubos de gelo, não é isso? 3 cubos de gelo. Nesse caso aí, pessoal, o volume de cada cubo de gelo é o que? Ele tem uma aresta de 2 centímetros. Então o volume vai ser 3 vezes o volume de cada cubo, que vai ser 2 elevado à terceira. Como está em centímetros, não preciso nem me preocupar com a unidade de medida. Então aqui eu vou ter 2 à terceira, cuidado, não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 8 vezes 3, 24. 24 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume dos 3 cubos de gelo. Agora, vamos calcular o volume das 2 rodelas de limão. Tá certo? Lembrando que as rodelas de limão, elas têm o formato de um cilindro, não é isso? Então vai ser a área da base vezes a altura. Nesse caso aqui, ó, quem é que vai ser a área da base? É π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Ou seja, 2. A questão pediu para considerar o π igual a 3. Então vai ser 2 vezes 3. O raio vai ser o quê? Se o diâmetro é igual a 4 centímetros, e aí vale lembrar que o diâmetro é tudo isso aqui. Se o diâmetro é 4, o raio vai ser o quê? A metade, 2 centímetros. Então temos aqui o quê? 2 ao quadrado multiplicado pela altura, que é 0,5. Então aqui, ó, o volume aí das rodelas de limão vai ser 6 multiplicado por 4 multiplicado por 0,5. E aí eu vou ter como resposta 6 vezes 4 é 24. Multiplicado por 0,5 é igual a 12 centímetros cúbicos. Então eu já sei o volume dos cubos de gelo e já sei o volume das rodelas de limão. Vamos calcular agora o volume do copo, que também tem o formato de um cilindro. Olha só,
O volume do copo vai ser o quê? Vai ser a área da base vezes a altura. Como também é um cilindro, vai ser o quê? Vai ser π multiplicado pelo raio ao quadrado vezes a altura. Considerando π igual a 3, aqui eu vou ter, ó, que é 3. O copo, pessoal, ele tem um diâmetro de 6 centímetros. Se o diâmetro é 6, o raio vai ser a metade, como já comentamos anteriormente. Aqui vai ser vezes 3 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é de 15 centímetros. Então aqui, ó, o volume vai ser o quê? Vai ser igual a 27 vezes 15. 27 vezes 15 é igual a 405 centímetros cúbicos. Mas não é essa a resposta. Tem até ela aqui para marcar, ó. Tá certo? Essa aqui não é a resposta. Aqui é o copo sem nada. Eu tenho que retirar aqui o quê? O cubo e as rodelas de limão. Então a minha resposta vai ser 405 menos 12 com 24 é igual a 36. Subtraindo aqui eu vou ter 9, 6, 3. 369 centímetros cúbicos. É essa a capacidade do copo após colocar os cubos de gelo e as rodelas de limão. Resposta letra C. Mais uma questão resolvida. Vamos ver agora a questão 159. Na questão 159, é uma questão de geometria analítica, tá certo? Eita, vamos ver aqui o espaço, se vai dar certo. Olha só, pessoal. Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele apresenta outras 2 informações. Um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura. 5 e apresenta também 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Uma dessas aqui. E aí, pessoal, olha só. Para ficar equidistante, o que é que eu tenho que fazer? Aqui tem um pontinho chamado ponto médio. Então vai ser a reta que vai ser perpendicular a esse segmento, passando por esse ponto médio. Essa reta aqui vai ter qualquer par ordenado equidistante, com a mesma distância das câmeras 1 e câmera 2. Olha só aqui, ó. Qualquer ponto nessa reta aqui vai ser pontos equidistantes da câmera 1 e câmera 2. Então, o que eu tenho que fazer é calcular a equação dessa reta e verificar se é R1, R2, R3, R4 ou R5. Para começar, como são retas perpendiculares, vamos calcular o coeficiente da reta que passaria pela câmera 1 e câmera 2, que eu vou chamar de M1. M1 seria o quê? É a diferença entre os y dividido pela diferença entre os x. Olha só, na câmera 2, as coordenadas vão ser 2 e 4.
Na câmera 1, as coordenadas são 3 e 1. Então, para mim saber quem é que vai ser o coeficiente, que é o mesmo que a tangente, e aí é outra história, é a diferença entre os y, no caso aqui, ó, 4 menos 1, dividido pela diferença entre os x, que é o quê? Que é 3, 2 menos 3. Se eu comecei pela câmera 2, 4 menos 1, a diferença do x também tem que ser da câmera 2, 2 menos 3. Então, o meu M1 vai ser 4 menos 1 é 3, 3 dividido por menos 1. Ou seja, M1 vai ser igual a menos 3. Agora, eu consigo descobrir quem é que vai ser, eu vou chamar de M2, que é o coeficiente dessa reta perpendicular, tá certo? Vou chamar ela aqui de M2. Como é que eu consigo achar esse M2? Como são perpendiculares, isso quer dizer que M1 multiplicado por M2 é exatamente igual a menos 1. Olha só, M1 multiplicado por M2 é a mesma coisa que menos 1. E aí eu vou ter que menos 3 multiplicado por M2 é igual a menos 1. Então eu tenho que M2 vai ser igual a menos 1 dividido por menos 3, que é igual a 1/3. Então, pessoal, eu já sei quem é que vai ser o coeficiente angular da reta que eu estou procurando. E agora, como é que eu vou saber a equação dessa reta? Para saber a equação de uma reta, eu tenho que conhecer o coeficiente e pelo menos um ponto dessa reta. Um ponto eu conheço, porque esse aqui não é o ponto médio. Então vamos calcular também o ponto médio. O ponto médio é muito simples. Eu vou somar o valor de x com o valor de x e vou dividir por 2. Então 2 mais 3 é 5. Vai ficar aqui, ó, 5 sobre 2. E com o y, do mesmo jeito. 4 mais 1 é 5. 5 sobre 2. Esse aí é o ponto médio. Então eu já conheço o coeficiente angular e eu já conheço um ponto dessa reta. Para calcular a equação da reta, o que é que eu faço aqui? Eu vou utilizar a equação geral da reta, tá certo? Olha só, que diz o seguinte, que y menos y0 é igual ao coeficiente, que no caso aqui vai ser o M2, que multiplica x menos x0. Quem é que vai ser o x0 e y0? É um ponto qualquer da reta. Quem é que vai ser o M2? É o coeficiente angular da reta. Então vamos fazer aqui as devidas substituições. Y menos 5 sobre 2 vai ser igual a 1/3, que multiplica x menos 5 sobre 2. Então, y vai ser igual. Aqui eu vou fazer chuveirinho, não é isso? Ó. Lembrando que aqui embaixo é 1. Então, aqui, ó, 1 vezes x é x. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 5 é 5. 3 vezes 2 é 6. E aqui eu tenho mais 5 meios. Vem para cá o quê? Menos, tem menos 5 meios, o inverso é mais 5 meios. E aí, para resolver essa equação, vou fazer o quê? MMC e juntar os termos semelhantes. Então, eu tenho que o y vai ser igual a MMC entre 6, 3 e 2 é 6. 6 e 6. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes x, 2x. 6 por 6 é 1. 1 vezes 5 é 5. 6 por 2 é 3. 3 vezes 5 é 15. Certo?
Juntando aqui os termos semelhantes e simplificando, vamos ter que y vai ser igual, dividindo aqui por 2 e por 2, aqui vai ser x sobre 3. Aqui eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Nesse caso aqui vai ser o quê? 15 menos 5 vai ser 10, mais 10 sobre 6, que eu também posso simplificar. Nesse caso, eu tenho que a equação da reta vai ser x sobre 3 mais 5 sobre 3. Essa é a equação da reta que é perpendicular no ponto médio e passa exatamente naquele ponto. Então, y é igual a x sobre 3 mais 5 terços. Resposta, letra... Vamos lá. 1 terço de x mais 5 terços. Letra D, R4. Ou seja, é essa a equação aqui 4. A diferença é que ele colocou aqui 1 terço, que é o mesmo, tá certo? Então, y vai ser igual a x sobre 3 mais 5 terços. Resposta, letra D. Letra D. E com isso concluímos aí mais um vídeo, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.